Oi, gente, tudo bem? Obrigado por você estar aqui comigo, assistindo esses vídeos, né? Essas reflexões que vai abençoar bastante, aliás, tem abençoado bastante as nossas vidas. E às vezes eu falo que todos os convidados que vêm aqui em meu canal são abençoados. E não sei se é uma mania minha de dizer abençoada ou abençoado, né? Mas eu penso que não é um predicar somente das pessoas que são religiosas, que seguem o cristianismo, mas eu penso que nós usufruímos de muitos bens, né? Usufruímos de coisas que muitas pessoas que receberam sabedoria de Deus, tá? Como vacinas, vemos agora aí em meio à pandemia, profissionais da ciência, médicos, tá? Que estão trabalhando em prol da saúde das pessoas, para ver as pessoas curadas. E, enfim, vacina que, em nome de Jesus, vai sair, não é isso? E vacinas que também já saíram e que são para abençoar as nossas vidas. Quantos foram abençoados com as vacinas e com outras coisas que são descobertas, pesquisadas por essas pessoas que recebem sabedoria de Deus. Obrigado por você estar aqui em meu canal, tá? Hoje nós estamos encerrando aquela parte de convidados, parentes no caso. Todos aqueles que tiveram disponíveis, né, para estar falando aqui no meu canal. Eu louvo muito a Deus pela vida de todos esses parentes que tiveram disponível a estar aqui. E quero agradecer também aqueles que não puderam estar aqui, né? Às vezes algumas dificuldades não deixaram que eles tivessem estar aqui junto de mim e junto com todos os convidados parentes. Bem, hoje nós teremos a minha sobrinha maravilhosa, serva de Deus, abençoadora, tá? Ela vai trazer uma reflexão que também é um testemunho de sua vida, né? E fique com a Pâmela. Vamos ser abençoados com esta mulher, que é uma mulher de Deus. Tudo que ela tem feito é em prol da obra do Senhor. Tá? Então, seja abençoado como eu já fui abençoado desde a hora que eu comecei a assistir esse vídeo, tá? Eu já fui abençoado pela palavra da Pâmela. E com certeza, ela vai estar tocando em algo que vai falar no coração de qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Pâmela Machado. Eu sou sobrinha do Jorge, né? E ele me convidou aqui para poder estar trazendo uma palavra no canal dele, uma reflexão, né? E ele me deixou bem confortável com o tema. Peço até desculpa que eu estou um pouco rouca, né? E eu decidi falar sobre algo que eu vivi, né? Algo no qual eu tive uma experiência e algo que eu acho que é um dos assuntos mais difíceis de se lidar, né, na vida, né, em qualquer aspecto, né, a vida cristã, a vida secular, enfim. Eu separei uns textos aqui para a gente começar para refletir em cima desses textos esse tema. O primeiro texto fica lá em João 8, 21 e o 24. Jesus disse outra vez:
Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem eu sou. Romanos 3:25. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Agora, Mateus 18:21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora Mateus 26:28. Por isto é o meu sangue é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. O que a gente pode ver em todos esses textos, né? Todos eles falam sobre o perdão, o quanto eu devo perdoar, tudo que Cristo fez para que nós fôssemos perdoados pelos nossos pecados, né? E uma das primeiras coisas diz que a gente tem que crer. Para a gente morrer, né? E não ir, né, para um lugar diferente que Jesus foi, nós temos que perdoar, aprender a perdoar. E como é difícil, né? Assim, eu acredito que muitos que estão vendo esse vídeo, de repente, são envolvidos na igreja ou já foram, né? Aqueles que não são, nunca foram, no seu cotidiano talvez passem por isso, na sua família, que é a questão do perdão. Como é difícil tratar isso, o perdão. Ele é algo que se infere, ele segura muitas das vezes a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Às vezes Deus quer fazer a pessoa romper em determinada área na sua vida, mas ela não consegue por causa da falta de perdão, né? O primeiro ponto, né, quando a gente fala de perdão, para a gente poder conseguir aprender a perdoar, eu acho que é se lembrar de Deus, o quanto Ele nos perdoa, o tanto que Ele fez para que nós alcançássemos o perdão, toda a história da humanidade, tudo que aconteceu, para que a Bíblia chegasse às nossas mãos, para que a gente tivesse a consciência de como perdoar, de como ter uma vida com Cristo, né? Como romper. E olha, é muito difícil. 11 anos atrás, 10 eu acho, mais ou menos isso aí, 10, 11 anos, eu passei por uma situação onde 4 pessoas me traíram, né? De uma forma assim muito triste. Isso me magoou demais, né? E assim, como foi difícil, né? E eu me lembro que eu estava no meu período assim de nova convertida. Eu fui criada na igreja, assim, fui levada por muito tempo à igreja pelos meus avós maternos, né? Sempre me conduziram ali, apesar dos meus pais serem desviados desde antes de eu nascer. Meus avós maternos sempre me criaram ali, sempre me ensinaram. E meus pais, mesmo desviados, né, sempre me aconselharam a questão das coisas de Deus, dizendo que era o melhor caminho. Teve também a questão da minha avó paterna também, chegou a me levar um tempo à igreja. Só que eu só fui me converter verdadeiramente há mais ou menos 10, 11 anos atrás.
Eu me lembro, né, quando essas 4 pessoas me feriram e eu não conseguia perdoar, e aquilo estava me matando por dentro, e Deus me confrontou com a palavra dele, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7. Você todo dia me pede perdão e eu te perdoo dos seus pecados. Imagine se um dia eu bloqueasse todos aqueles que me pedissem perdão, né? E foi um momento assim de confronto com a palavra na minha vida, né? E eu comecei a orar. Eu não sabia como me livrar daquela dor, eu não sabia como tirar aquilo de dentro do meu coração, como superar aquilo. E eu comecei a falar: Senhor, eu perdoo. E começava a citar o nome das 4 pessoas. Todo dia eu orava e falava: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo essa pessoa, eu abençoo a vida dela, que ela tenha bênção sobre bênção e que ela venha viver uma cura. E comecei a orar, mesmo que por muitas das vezes eu chorasse e às vezes a voz, né, embargava, né, porque não queria sair, porque o nosso coração, ele, né, se deixar por nossa conta, a humanidade, né? Então, assim, a gente vai querer fazer juízo com as nossas próprias mãos, a gente vai querer vingança, né? Então, era difícil falar aquelas palavras, mas a Bíblia diz que a palavra, ela tem poder, né? Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E a mesma língua que abençoa, ela amaldiçoa. Só que quando nós reconhecemos a nossa vida em Cristo, reconhecemos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, a gente tem que viver conforme Ele nos ensina, conforme a Bíblia nos direciona. E eu vivi isso, e todos os dias eu pedia. E até um dia eu perceber que eu não, assim, isso não apaga a memória, tá, gente? Quando a gente perdoa, você não deleta aquilo que foi dito a você, o que foi feito a você, né? Mas você lembra daquilo sem dor, né? Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a lembrar daquilo e aquilo não me doía mais, aquilo não me trazia mais dor, né? Muito pelo contrário, aquilo me, assim, por vezes eu até fico emocionada, mas por ver o que Deus fez, né, com aquilo, né? Como foi libertador para mim liberar o perdão sobre a vida dessas pessoas. E desde então minha vida rompeu, né, nas coisas do Senhor, em tudo aquilo que Deus queria para minha vida. As coisas começaram a acontecer, os meus olhos se abriram, né, muitas coisas, e tem sido assim bênção. Não foi fácil. Hoje, assim, eu das 4, 3 eu convivo, né? Hoje sou amiga das 3 pessoas. E assim, uma me tornei madrinha, outra me tornei madrinha do filho. Então, assim, Deus trouxe a cura mesmo. Hoje eu aconselho essas pessoas. E como é bom perdoar. É difícil, mas por vezes a gente tem que liberar. É necessário entender também que, por exemplo, se você passa alguma situação abusiva, vamos lá, se for de violência doméstica, abuso sexual ou algo do tipo, né, que eu acho que é um dos perdão, assim, uma área de perdão mais difícil, né? Eu que trabalho ali com jovens, é uma área muito difícil da gente tratar, né? Perdoar não significa você continuar naquela situação. Porque existe uma justiça, existe uma lei, existem princípios. Então, você pode perdoar sim. Esses casos são mais difíceis. Você deve perdoar por bem a você, né, principalmente. Mas você não tem que continuar nessa situação abusiva. Então, se existe alguma situação dessa, sim, lute para trazer o perdão, mas também lute pela justiça. Faça aquilo que é correto, né?
se proteja, se previna, né? E deposite suas forças em Deus, né? Porque é Ele que nos ajuda, né? Toda vez que eu ia orar e minha boca não queriam sair as palavras, eu pedia força ao Senhor, falava, Senhor, eu preciso falar, né? E a Bíblia diz, crie, por isso falei. E quanto mais a gente fala, mais a gente acredita naquilo. E conforme o tempo vai passando, aquilo vai se tornando uma verdade, né? Então, essa foi a minha experiência, né? E a maior de todas elas é saber que tem alguém que me perdoa todos os dias. Alguém que olha para mim e Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, né? Que é o Senhor Jesus. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da história. É a pessoa mais pesquisada no mundo, mais analisada no mundo, né? Não só para aqueles que se dizem cristãos, mas entre muitas religiões que no mundo existem. Então, vive uma vida, né? Como Jesus viveu, né? Até os teólogos, né? Eles dizem que Ele foi o maior exemplo. Ele existiu. Os historiadores que não acreditam em Deus falam, sim, Jesus existiu, a história está aí para provar. E Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o maior exemplo de amor, de perdão. Então lute contra isso, lute contra as coisas que travam as suas bênçãos, né? Rompa, libere a palavra de perdão, creia, se apegue em Deus, se apegue na Bíblia e use Jesus como seu maior exemplo. Não use as pessoas, porque as pessoas, elas podem nos frustrar, né? As pessoas vão errar, elas têm defeitos, né? Mas Jesus não, Jesus é perfeito, Ele nunca nos frustra. Que vocês tenham uma semana abençoada e que esse vídeo possa ter falado ao coração de vocês. Paz, fiquem com Deus, amém.